Nós estamos aqui no I Believe numa série de vídeos sobre como ouvir a voz de Deus, como reconhecer o que Ele diz, como discernir a vontade dEle e como perceber aquilo que é a voz de Deus, aquilo que é a nossa própria voz e o que é a voz do inimigo. Então, se você não assistiu os primeiros vídeos, eu quero te convidar, além de assistir esse aqui, a você voltar e assistir o episódio 1 e o episódio 2, que já estão disponíveis aqui no nosso canal. E hoje a gente vai para um vídeo bem prático, com dicas bem especiais para que você possa não apenas saber em teoria de que Deus fala e que Deus gostaria de falar comigo e com você, mas como reconhecer a voz de Deus e viver de fato um dia a dia, uma vida em que você vai poder contar com a fala do Espírito Santo para te ajudar a encontrar as saídas, as respostas, a força para tudo que você for vivendo. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, e essa é a primeira dica, é crer que Deus fala. Lá em Jeremias 33:3, a Bíblia fala assim: clame a mim e eu responderei. Então, como é que eu faço para ouvir a voz de Deus? Essa é a primeira dica. Peça para Deus falar com você. Peça. Eu já tive momentos que eu estava nos lugares mais inusitados, no banheiro, no trabalho, no trânsito, no shopping, no meio da rua, e de eu parar e falar: Deus, fala comigo. Eu preciso, Senhor, da tua direção. E Deus vir e falar comigo. Quando eu estava preparando aqui essa mensagem, meu esposo chegou em casa e deu um exemplo maravilhoso de como Deus ouve aquele que clama, mesmo nas situações mais adversas. Ele falou que ele estava indo para uma reunião de trabalho e parou o carro, e quando ele estava descendo para subir no prédio do cliente, o cliente avisou que iria atrasar. Ele falou: já estou aqui mesmo, vou ficar por aqui, vou ver se eu acho algum café, alguma coisa aqui perto para aguardar o horário da reunião. Nisso, ele viu vindo um rapaz andando na rua vendendo bala. E o rapaz chegou e abordou: o senhor não quer comprar bala? Eu estou vendendo porque eu preciso ajudar a minha família. E naquele momento, o Weber, meu marido, falou que ele sentiu o Espírito Santo falando ao coração dele. Converse com esse homem, pergunte sobre a vida dele, não apenas compre a balinha, mas converse, ajude esse homem. E aí ele falou: como é a tua história? Como é que você chegou aqui? Por que você está vendendo bala? E o homem começou a contar a história dele, começou a dizer com quem ele era casado, quantos filhos tinham, contou a história dele, falou que veio de Santa Catarina, nós estamos aqui no Paraná, e contou um pouco da história dele. E o Weber falou para ele: eu quero orar por você. Você permite que eu faça uma oração por você? O homem arregalou o olho desse tamanho, falou: eu estava vindo em sua direção, falando com Deus. Deus, se o Senhor existe, envie um sinal para mim. E agora eu paro para vender bala para o Senhor. E o Senhor fala: posso fazer uma oração? É Deus me respondendo. Deus ouviu a minha oração. Ai, aquele homem começou a chorar, disse que estava afastado de Deus, já ali mesmo na rua recebeu oração, já fez os combinados sobre voltar para a casa de Deus. E aí o Weber me contou essa história e eu falei: olha, é um exemplo de que quando nós clamamos a Deus, Ele nos escuta. Esse homem ali perguntou se Deus estava ouvindo e Deus ouviu e respondeu. Se você quer ouvir a voz de Deus, o primeiro passo é você começar a pedir para Deus falar com você. A você orar, falar: Deus, fala comigo, me mostre. E a Bíblia fala nesse texto em Jeremias 33:3, clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece.
puxa, quantas coisas eu gostaria de saber e não sei. Quantas respostas, saídas, né? Situações que a gente passa, que a gente precisa de resposta. E a gente fala, eu não sei como resolver. Deus fala, clame a mim, eu te responderei. E eu vou te responder coisas que você ainda não sabe. Que maravilha! Então, guarda isso. Comece a pedir a Deus. Deus, eu ouvi essa palavra, eu quero viver isso na minha vida. Eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero. Comece a pedir isso em oração, no momento de joelhos, no seu dia a dia, aonde quer que você esteja. Deus ouve a nossa oração. A segunda dica que eu quero dar para você é que a voz de Deus tem algumas características. A voz de Deus, ela é amável. A voz de Deus é encorajadora. A voz de Deus nos enche de ânimo, de poder. Então você sabe aquela voz que você escuta aí no seu coração e na sua mente? Eu acho que as coisas não vão dar certo. Meu Deus, você não presta para nada. Não, eu não vou te responder esse seu pedido de oração, porque veja você como tá. Essa voz não vem de Deus. Muitas vezes nós ouvimos vozes, mas não são vozes de Deus. São vozes de culpa, que muitas vezes vêm das nossas próprias emoções ou até mesmo do inimigo. Daqui a pouco eu vou explicar as características da voz do inimigo e as características da voz da nossa alma para que você possa perceber. Mas agora eu quero que você guarde essa segunda dica. A voz de Deus é amável. O que Deus fala te faz sentir bem, te faz sentir motivado, encorajado, faz você se sentir feliz. Então, comece a orar e pedir para que Deus te responda. E você vai perceber que a voz de Deus vai te trazer ânimo e vai te trazer alegria. E eu quero compartilhar com você mais um texto da palavra de Deus que está lá no Salmos 32:8, que diz: Eu instruirei, ensinarei, diz o Senhor, mostrarei o caminho que você deve andar. Eu mesmo lhe darei conselhos. Olha Deus falando, eu mesmo vou te dar conselho. Você pode vir direto a mim. Nós já aprendemos no outro vídeo porque nós podemos ter acesso e como ter acesso direto a Deus. Nós podemos ter o acesso direto a Deus e Ele mesmo vai nos dar conselhos. Então essa é a terceira dica. O que eu vou conversar com Deus? Você pode conversar o que você quiser. A conversa é livre, o papo é livre. Mas você pode pedir conselhos. Naquele momento que você está com uma situação no seu casamento ou no seu relacionamento, você pergunta, Espírito Santo, como é que eu devo responder nessa situação? Como devo reagir? Como é que eu vou resolver esse problema que está acontecendo? De repente você tem uma decisão para tomar sobre um trabalho ou outro, sobre uma viagem, sobre falar ou não alguma coisa para alguém. Sabe aquela situação que você fica, eu vou por aqui ou vou por ali? Você já passou por isso? Eu já passei muitas vezes e a Bíblia fala que Deus, Ele nos instrui pelo caminho e Ele mesmo nos dá conselhos. Ele mesmo nos dá conselhos. Então peça a Deus conselho. E aí, como que Deus vai dar esse conselho? Tem várias formas como Deus fala. E isso é muito importante você prestar atenção. Deus fala de maneira audível, você pode ouvir literalmente uma voz. De repente você ouve, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu ouvi uma voz. Deus fala através de voz audível também. Ele fala, faz isso. Mas Deus, com algumas pessoas, Ele fala com uma voz dentro do coração. Você tem um sentimento, você fala, eu já sei o que fazer. Porque ali no seu coração vem uma paz, vem uma direção. Fala, não liga para aquela pessoa hoje. Não abre mão desse trabalho. Melhor abrir. Deus, Ele traz aquele conhecimento no seu coração. Muitas vezes a gente não sabe nem explicar, mas Deus, Ele traz aquela voz no nosso coração. Essa é uma das formas como Deus fala. Deus fala e como fala também através da
Bíblia. Então você, lendo a Bíblia, você vai procurando conselho, porque a Bíblia é a carta de amor a Deus para você. A Bíblia é a bússola. O que está na Bíblia é de Deus. Inclusive, essa é uma dica para reconhecer se é de Deus uma voz ou não. Você vai procurar na Bíblia se aquilo que foi falado na sua mente, no seu coração, ou aquela voz audível que você ouviu, se é realmente Deus, se aquilo for confirmado pela palavra. Deus, ele fala também conosco através de pessoas. Então, é claro, a gente está aqui te ensinando e te encorajando a você ir direto a Deus, você mesmo ouvir. Mas já aconteceu comigo que eu estava com a minha alma tão angustiada que eu não conseguia compreender o que Deus estava falando. Porque eu estava muito nervosa, eu estava muito preocupada. E aquela tribulação, eu não conseguia compreender o que Deus queria me falar. Então eu falei, Deus, fala através da minha líder na igreja. Fala com ela, me ajuda, Senhor. E eu orei chorando a Deus de madrugada, falando, Deus, eu preciso ouvir a tua voz, mas eu não estou discernindo o que o Senhor quer me dizer. No dia seguinte, de manhã cedo, a minha líder me liga. Eu acordei de madrugada e Deus me deu uma palavra sobre você. Adivinha qual era a palavra? Exatamente o que eu tinha perguntado à noite na minha oração. Então casou, eu fui direto a Deus e pedi a resposta. E Deus veio através da minha líder. Então Deus fala através de pessoas. Deus fala através dos nossos pais, Deus fala através dos nossos filhos, fala através de amigos, fala através da igreja, de pregadores, mas principalmente Deus, ele responde quando nós buscamos a resposta, porque aí a gente já sabe que é a confirmação, porque a gente já estava buscando em Deus aquele discernimento. Deus fala também sobre e através das circunstâncias, de situações. Muitas vezes você está orando se você deve abrir um negócio, se você deve fazer uma viagem. E aí você tinha se programado tudo e você está falando com Deus, Deus, me dá o teu conselho, eu devo ir nessa viagem ou não? De repente o seu chefe te liga e fala, eu não vou poder te liberar para essa viagem. Eu vou precisar de você aqui no escritório. E você fala, puxa, eu queria ir. Deus responde através de situações, de portas que se abrem e de portas que se fecham. Deus usa situações para falar conosco e para mostrar, olha, esse não é o caminho. A Bíblia conta uma história sobre isso, que até uma mula, olha só, falou para mostrar para Balaão que ele estava indo para o caminho errado. Deus usa circunstância, até mesmo os animais, pessoas, para nos falar e nos dar a direção. Deus fala conosco em sonhos. Uma vez aconteceu uma situação comigo, que eu estava dormindo à noite e tive um pesadelo muito grande com o meu pai. Naquele sonho, eu sonhava que meu pai estava sendo assaltado e que tinha uma violência naquele assalto e que meu pai então morria. Naquele sonho eu acordei muito angustiada, chorando, isso era por volta de meia-noite. E aí eu comecei a orar, falar, Deus, cuida do meu pai, o que está acontecendo? Tentava falar com meu pai e não conseguia. E passou um tempo, eu adormeci. No dia seguinte eu consegui falar com meu pai e ele contou que por volta da 1 da manhã, 1 hora depois do sonho que eu tive, de fato ele foi assaltado, de fato tentaram vir com uma faca e matá-lo, mas ele foi livrado daquela violência e foi livrado da morte. Deus me acordou no sonho para eu orar pelo meu pai, porque o inimigo estava tramando algo contra ele. Então a voz de Deus veio
para vir a intercessão, e com a intercessão, com o poder de Deus, aquela violência foi barrada. E se no meu sonho o alerta, que era aquilo que o inimigo estava tramando, era que daquele assalto resultaria a morte do meu pai, na realidade houve o assalto, mas ele ficou bem e foi livrado da morte. Deus fala, fique atento, Deus fala através de sonhos, Deus fala através de pessoas, Deus fala quando você busca. E aí você pode perguntar, mas como é que eu vou saber se é Deus mesmo que está falando ou se é só um sonho qualquer, se é uma voz que veio na minha cabeça? Como é que eu faço? A primeira coisa é que a gente deve pedir que Deus nos dê entendimento e confirmação daquela palavra. Nesse caso do sonho, a confirmação veio bem rapidinho. Mas quando veio o sonho, eu não fiquei pensando assim, ai, será que Deus está falando comigo? Na hora eu orei, comecei a orar pelo meu pai, pedi para que Deus cuidasse na hora. E a confirmação veio no dia seguinte, quando ele contou. Mas muitas vezes você sente Deus falando no seu coração, por exemplo, a respeito de alguma decisão, sobre um relacionamento, sobre uma amizade. Aí você vem com aquela voz e você fala, será que essa é a voz de Deus? Será que Deus está falando comigo? Aí você pede para Deus, Deus, o Senhor me confirma, por favor? Deus é maravilhoso, porque a gente pode pedir para Ele assim, Deus, eu ouvi, mas eu queria saber se é o Senhor mesmo. O Senhor pode me confirmar de uma outra forma? E Deus confirma. Quando é dele, né? Então você ouve, de repente uma pessoa vem e te fala, eu estava orando por você e me veio tal coisa na cabeça. É a mesma coisa que veio na sua cabeça. Você está lendo a Bíblia, de repente vem, você está ouvindo uma pregação, vem aquela confirmação. Você vai dormir, o sonho, confirma. Deus vem confirmando a voz dele. Outra forma de você checar a voz de Deus, se realmente é a voz, é conversar com alguém mais maduro espiritualmente, alguém que conhece bem a palavra, alguém de caráter, que vai te ajudar a alinhar aquilo que você ouviu com aquilo que está na palavra. Então a gente vai confrontar com a palavra, porque o que Deus fala, Deus vai falar com você e Ele vai confirmar várias vezes. Agora, quando Deus te falar, você vai buscar uma confirmação, mas não deixe a dúvida entrar no seu coração. Quando Deus te der uma palavra que for amável, quando Deus te falar uma palavra que é encorajadora, quando Deus te der uma palavra alinhada à Bíblia, vai com tudo, é de Deus. Porque se está alinhada a palavra, se é amável, se é encorajadora, se te leva para coisas maiores, que se te leva a crescer, não precisa você ficar com dúvida. Eu senti no meu coração que eu vou conquistar os meus sonhos. Será que é de Deus eu conquistar meus sonhos? Sim, a Bíblia fala que Deus realiza os desejos do nosso coração. É de Deus. Então, aquilo que é alinhado, não fica na dúvida. Eu vou buscar a confirmação. Se você já tem a voz de Deus e já está alinhado com a palavra, vai que é a vontade de Deus para você. Amém? E a voz da nossa alma? Não pode ser a minha alma motivada falando, vai lá, Alessandra, você vai conseguir? Sim, pode ser, mas a verdade é que quando você começa a andar com Deus, a sua voz interior, ela se alinha à voz de Deus. Então, quando você começa a se motivar, por exemplo, a respeito de algum projeto, fazer algo, se você está com Deus, isso vai estar alinhado. Então a dica que eu vou te dar, a voz de Deus você obedece, a sua voz você questiona, você pensa, será que é de Deus mesmo? Você questiona e você verifica com a palavra de Deus. Tá alinhado com a palavra de Deus? Vai com tudo. Não tá? Rejeita. E eu quero ler com você mais um versículo que fala sobre esse alinhamento da sua voz com a voz de Deus. Olha só o que diz a palavra de Deus em 1 Pedro 1:2. Deus o Pai
escolheu vocês há muito tempo e por isso sabia que se tornariam seus filhos. E o Espírito Santo tem trabalhado no coração de vocês, purificando com o sangue de Jesus e fazendo o seu coração desejoso de agradar a Deus. Que a paz e a graça de Deus sejam multiplicados. Sabe o que quer dizer esse texto? Que Deus tem operado no seu coração, alinhando o seu coração à voz dele, transformando o coração de pedra em coração de carne, transformando aquilo que era engano. Lembra aquele versículo que diz que o coração é enganoso? Mas ele não precisa permanecer enganoso. Ele pode se tornar fonte de vida. Por isso, eu quero te animar a você buscar a voz de Deus e buscar a transformação do seu coração, para que o seu coração esteja alinhado à voz de Deus. E aí tudo que vier de Deus e também aquilo que Deus for colocando no seu coração, você vai ter paz, que é dele. Continue buscando a voz de Deus. No próximo episódio, eu quero te contar como reconhecer a voz do inimigo. Sim, assim como Deus fala, o inimigo também fala. E nós precisamos perceber as falas do inimigo para que quando vier, você lance fora e apenas a voz de Deus possa comandar a sua vida. Amém? Lembre-se de inscrever-se no nosso canal, ativar a notificação para que quando entrar no ar o próximo episódio, você possa logo acompanhar. Compartilhe esse vídeo, continue conosco participando das nossas mensagens. I believe.